Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam para a gente, que nós possamos, pedir a Deus a graça de termos um coração indiviso, e que Jesus Cristo, possa ocupá-lo inteiramente e que nada possa ocupar o lugar de Deus em nós. Então, a primeira leitura de hoje está em Macabeus, capítulo 6, versículo 1 a 13. Macabeus, capítulo 6, versículo 1 a 13. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império quando ouviu dizer que Elimaída, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo vários tecidos de ouro e couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá, à frente do poderoso exército, tinha sido posto em fuga. E os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinha derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, e tinham cercado o templo com altos muros, e ainda fortificando Betsur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: O sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato? Eu, que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que nós sempre devemos colocar Deus em primeiro lugar. A gente viu aqui, o rei de Antíoco, que ele estava mais preocupado em, como ele diz aqui, ele lembrou das iniquidades, que praticou em Jerusalém, apoderou-se de todos os objetos de prata e ouro que se encontravam, ele tinha mandado exterminar todos os habitantes de Judá sem motivo, ou seja, ele só queria poder, só queria, só ligava realmente para os bens materiais, e aí, acabou deixando, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar, ele colocou os bens materiais, colocou o poder em primeiro lugar, e aí ele acabou adoecendo, e aí ele acabou angustiado, acabou adoecendo, e aí ele disse aqui que reconhece, que todas estas coisas que estavam acontecendo com ele era por conta de todo o mal que ele tinha feito. Então, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente sempre possa colocar Deus, sempre possa colocar Jesus Cristo em primeiro lugar e que nada ocupe o lugar de Deus em nós, como eu falei no início da leitura, tá certo? Então, agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 20, versículo 27 a 40. Lucas, capítulo 20, versículo 27 a 40.
E chegando-se alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. E todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se, o dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Então, é impressionante, a gente vê como é impressionante, como nós, mesmo sendo cristãos, vivemos como se a vida neste mundo fosse eterna. Então, corremos o risco, e nos apegamos às coisas materiais, a riqueza, status social, esquecendo-nos que daqui nós não vamos levar nada, a não ser as nossas obras de caridade, de misericórdia e fraternidade. Quando nós temos uma ganância desmedida pelas coisas materiais, acabamos deixando de lado as pessoas, e podemos chegar ao fim da nossa existência terrestre, frustrados, exatamente como aconteceu com o rei Antíoco na primeira leitura. No céu seremos, como Jesus disse aqui no Evangelho, no céu seremos como anjos, Nada levaremos, exceto os nossos atos de amor a Deus e ao próximo. Então, quem passa a vida fazendo bem, passará para outra vida, pelas portas da morte, vai para a morada eterna, com toda a serenidade de ter cumprido a sua missão, segundo a vontade de Deus. Então, o Evangelho fala aqui, o seguinte: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar da vida futura, nem eles se casam nem se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, pois todos vivem para Ele. Então, que nós realmente possamos refletir, sempre, cada vez mais, que nós possamos sempre ter atos, de fraternidade, de caridade e de misericórdia para com todos, tá certo? A gente deve se preocupar sempre, com isso, colocar sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos aí refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.